Ó, pessoal, é o seguinte, primeiro jogo do Corinthians no Brasileirão na primeira rodada e o nosso Morata da Shopee conseguiu fazer um gol, hein? E assim, apesar de eu estar aqui brincando, eu espero que ele cale minha boca, tá? O Hector Bonilha já tá há muito tempo no Corinthians, né? Desde quando chegou e não fez nenhum gol. Agora ele teve uma oportunidade e meteu caixa nos caras, tá? Então, o nosso Morata da Shopee fez o primeiro gol pelo Corinthians, eu espero que ele continue evoluindo. Jogo com reservas, né? Obviamente, literalmente reservas. E assim, a gente tem Copa Sul-Americana, mas é o meu pensamento e a minha opinião, tá? O Brasileirão é importante. Eu espero que o Ramon Dias não fique só poupando no Brasileirão e colocando os caras pra jogar só a Sul-Americana. Haja visto que o Campeonato Brasileiro é muito importante. E a gente não pode ficar flertando na parte de baixo da tabela por conta de Copa Sul-Americana, tá? Convenhamos. Então, essa é a minha opinião, tá? Um empate não foi um resultado ruim, mas a gente tem que ficar atento aí pra não vacilar no Brasileirão desse ano, tá? E aproveitando pra falar aqui, o Renato Maurício Prado, é engraçado, né? Já falando do Brasileirão. Ele falou, nos vídeos da UOL, ele disse o seguinte: Corinthians joga como pequeno e não tem fôlego por título brasileiro. Cara, o Campeonato Brasileiro mal começou, primeira rodada, e o cara simplesmente já começou uma perseguição contra o Corinthians na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Esse aqui foi o mesmo cara que disse que o Corinthians seria rebaixado. Esse cara aqui disse que o Memphis Depay veio aqui no Brasil não foi pra jogar bola, foi pra tomar caipirinha, foi só pra fazer música, pra tomar cerveja. Foi só pra isso que o Memphis Depay veio ao Brasil. Não foi nem pra jogar pelo Corinthians. Isso aqui, comentários de Renato Maurício Prado do ano passado. Que o Corinthians não tinha time, não sei o que. Aí veio os reforços, né? O Corinthians se reforçou durante a temporada. Aí ele simplesmente agora, já no início desse ano, falou que o Corinthians é basicamente timinho. É um time pequeno que não tem fôlego pelo título brasileiro. Então assim, já tá com medo o Renato Maurício Prado? Nem com medo. Tão com medo do quê, irmão? Pra falar um negócio desse? Tão com medo do quê? E esses caras ainda são profissionais. Só que assim, cara, vamos esperar o que da UOL, né? Tá cheio de torcedor lá de Palmeiras, de São Paulo, de Flamengo. Estão tudo lá dentro. Aí vocês acham que eles vão ser imparciais? Não vão ser. A opinião deles aí é essa daí, ó. Opinião de torcedor clubista. Enquanto não tiver profissionais capacitados, imparciais nesses lugares, que eu acredito que é completamente impossível, a gente vai ver essas declarações lamentáveis, que nem a da Mili Lacombe, né, que eu trouxe aqui no último vídeo, que ainda se diz corintiana e ainda falou as asneiras daquela na final do Paulistão sobre a postura do Corinthians. Lamentável esses jornalistas, é simplesmente lamentável, tá? Bom, galera, é o seguinte, não vou demorar muito aqui nesse vídeo, o tempo já tá passando aí. O Romário falou sobre jogar no Corinthians, que ele não teve oportunidade, mas ele falou sobre esse desejo. E também, cara, falou sobre dar porrada no Palmeiras. Vou colocar o vídeo pra vocês verem. Eu, particularmente, eu acho que eu encaixaria em qualquer time. Sim. Ainda mais de um time como o Corinthians, como você falou, um time grande, um time de torcida, um time que a torcida tá sempre abraçando, empurrando pra frente, seria do ainda, pô, jogar Corinthians e Palmeiras, você lá. Imagina? Porrada de Palmeiras. E não é só não é só o Romário, né? O Ronaldinho Gaúcho também já externou esse desejo de jogar no Corinthians e não teve oportunidade. Que eu acredito que teve na era Ronaldo, que o Ronaldo chegou a fazer um convite, mas o empresário, que era o irmão do Ronaldinho na época, acabou recusando, enfim. Mas o Ronaldinho teve oportunidade, tá? E o Romário aqui ainda deu uma cutucada nos palmeirenses, que era porrada nos caras. Maravilhoso, tá querendo ganhar ponto com a torcida do Corinthians, né, Romário? Falar a verdade. Bom, galera, vamos lá. Segundo a informação, tá, do Kaká Catalão, o Corinthians deve tentar romper com a Nike no final de ano, devido a algumas atitudes da Nike que o Corinthians não gostou, tá? Cara, que atitudes são essas? Segundo o Kaká Catalão, o presidente até colocou aqui, ó, ele revelou que as camisas Jordan, olha, tem até meu nome aqui, ó, Jordan ao Corinthians, por engano, que a Nike enviou por engano as camisas, né, da Jordan, tudo por engano. A empresa, inclusive, queria vetar o uso dos uniformes pelo clube. O Corinthians se recusou a deixar de usar as camisas e por isso elas não estão à venda para a torcida. Ainda segundo o Kaká, o Corinthians tentará romper com a Nike no final do ano, a menos que a empresa mude sua postura em relação ao clube, tá? Bom, galera, é o seguinte, o Corinthians tem contrato com a Nike até o final desse ano, tá? E isso que o Kaká disse não é mentira não, tá? Porque o próprio Cascone e admitiu em live lá com o Marcão da Fiel que o Corinthians chegou a acionar a Nike na justiça
por conta de discordâncias contratuais. Então o que acontece? Os caras estão tretando de fato. Estão tretando, tá? O negócio ali, estão descendo a mamona ali. E aí, devido a essas tretas entre Corinthians e Nike, pode ser que o Corinthians rompa com a Nike. Aí teve essa questão dos uniformes e vamos lá, né? A Nike não trata o Corinthians como merecia o Corinthians ser tratado. A Nike hoje, cara, em questão de uniforme, enfim, a Nike é a maior. Só que aí tem concorrência no mercado, tá? E a Nike não trata o Corinthians como deveria. Ó, tem alguns comentários aqui, ó. Sou contra, por mais que às vezes o pessoal não gosta dos uniformes da Nike com o Corinthians, é a única que faz uniformes diferentes, com conceitos diferentes, por mais que sejam feias. Adidas, entre todas as outras, são genéricas e sempre serão assim. Comentário de torcedor. Se o Corinthians for ao mercado para substituir a Nike, aposto que a Puma e a Adidas vão se matar e pagar o que for para ficar no lugar. Ou a Nike começa a valorizar o Corinthians, ou vai pra merda. Esse aqui é o comentário de torcedor. E, assim, eu sou basicamente dessa opinião, tá? Porque vocês acham que Puma e Adidas não têm o interesse de patrocinar o Corinthians? Eu duvido que não tenha. O Corinthians é uma marca muito valiosa, tá? É uma marca... E assim, a galera já começou a colocar aqui, ó, no possível rompimento com a Nike. Aqui, ó, camisa possível do Corinthians com a Adidas, né? Camisa do Corinthians com a possível Puma. Enfim, a galera já tá cogitando, porque o Corinthians pode ser que não renove, tá? O seu contrato com a Nike, e a gente pode ter uma outra fornecedora de material esportivo aí do Corinthians, tá? E o Corinthians é gigante, a Nike precisa valorizar. Porque é o seguinte, o Corinthians chegou até a dominar as redes sociais na sexta-feira, no dia 28, após a quinta-feira, o título do Paulistão, tá? Consolidando com o clube que mais engajou no mundo com o título do Paulistão sobre o Palmeiras. O Corinthians registrou o seu melhor desempenho na história, alcançando mais de 26,7 milhões de interações e 194 milhões de visualização em seus vídeos, tá? Ainda assim, para complementar aqui, ó, a final do Paulistão, que consagrou o Corinthians campeão sobre o Palmeiras, gerou mais de 1,8 milhão de menções no Twitter, no X, tornando-se o brasileiro mais comentado do ano até o momento. O destaque ficou para o Corinthians, que sozinho registrou mais de 440 mil tweets, seguido por Paulistão 150 mil, Yuri Alberto 124 e Hugo 112 mil de menções, tá? Isso aqui é para vocês verem como o Corinthians é gigante e sim, tem que ser valorizado por essas empresas que acham que são superiores a essa marca aqui. Tá? Ah, Jordan, a marca, a Nike é muito superior ao Corinthians em nível de marca. Dane-se, agora eu tô sendo clubista. Eu sou corintiano e o Corinthians, a marca do Corinthians é maior. Agora eu tô sendo clubista, tá? Essa opinião agora eu tô sendo clubista. Mas eu tento ser o mais imparcial possível aqui com vocês também, tá? Trazendo fatos e números. Mas enfim. Galera, o Dunga, em entrevista ao All Sport, técnico da seleção brasileira, ele disse o seguinte, esse técnico, né, da seleção brasileira, ele disse o seguinte, técnico da seleção brasileira é um cargo político. Interessante ele falar isso, né, porque a gente entende agora o porquê que aquele técnico que treinou São Paulo, o Muricy Ramalho, né, não aceitou a chegar a ser técnico da seleção brasileira. Agora a gente entende os motivos. Porque literalmente é um cargo político. E um técnico de uma seleção brasileira não comanda lá dentro. Galera, enquanto a instituição continuar daquele jeito, provavelmente o Brasil não vai ganhar mais uma Copa do Mundo. Esqueçam. Outra que a filosofia de futebol no mundo veio mudando e o Brasil foi ficando para trás. O modo de jogo foi mudando e o Brasil sempre para trás. Então a filosofia mudou, os caras não se adaptaram, não se renovaram. Os nossos técnicos brasileiros, quase todos hoje, por exemplo, são pífios porque não se atualizaram no futebol. Então, por conta dessas coisas, você vê portugueses chegando aqui arrebentando. Abel Ferreira, o técnico do Botafogo, o próprio técnico do Fortaleza, o Vojvoda, que tá lá fazendo um trabalho excelente. A gente tem um técnico argentino no Corinthians. Então, assim, os nossos técnicos brasileiros não se atualizaram. Então, quando vem essa galera da Europa, que não precisa ser de primeira ou até segunda prateleira da Europa como treinadores, quando chegam aqui, deitam e rolam. A maioria deles dá certo. Um ou outro acaba não dando certo, mas quase a maioria dá certo aqui. Por quê? Porque o Brasil não se atualizou a nível de futebol, tá? Então vai tomar essas pancadas. Aí o Denilson no Sport TV, porque, mano, parece que é só ir pra Globo, né? Tem uns caras que é só ir pra Globo que começa a falar umas asneiras. Aí o Denilson disse o seguinte, porque eu acho que um estrangeiro é um tapa na cara da sociedade brasileira, isso como técnico, né? Porque ele não quer um estrangeiro, é isso que ele disse. Porque os números dos títulos que nós temos na seleção brasileira estão em evidência. Foram 5 títulos mundiais com treinadores brasileiros. É, exatamente, Denilson. Só que passou, né? A galera não se atualizou, né, Denilson? Né? Então, assim...
Cara, você querer, tem que ter um técnico brasileiro e tal, mas os caras não se atualizam, os caras não se desenvolvem como treinadores, não estudam, e você quer técnico brasileiro? Né? Então é só ir pra Globo que começa a falar essas coisas aqui. Mano, vou te falar. Enquanto a CBF foi esse lixo político que é, e a filosofia de futebol não mudar, enquanto não parar de levar só jogador de empresário, esses esquemas políticos, essas coisas todas por trás dos bastidores, enquanto a patifaria não acabar, o Brasil não vai ganhar uma Copa do Mundo. Esqueçam. Agora tem o Jorge Jesus, né, que pode chegar aí. Eu não sei o que vai dar, mas de verdade, esqueçam Copa do Mundo e CBF, que se dane, né? Galera, é o seguinte, o Corinthians tem jogo contra o Huracan nessa quarta-feira, tá? Em casa, na Neoquímica Arena. O jogo é às 7 horas da noite. E as próximas partidas do Corinthians, cara, o Corinthians vai ter muitas partidas. Eu acho que vai ter que dar uma mesclada nos jogadores, né? Acho que não vai ter muito jeito, não. São muitas partidas que o Corinthians tem pela frente, porque, ó, depois da Copa Sul-Americana contra o Huracan, o Corinthians já pega o Vasco em casa no sábado, no dia 5. Tá? Depois, já no dia 8, 3 dias depois, tem o América de Cali pela Sul-Americana também, tá? O jogo é lá. E depois tem Palmeiras e Corinthians, lá no Allianz Parque de novo. Já no dia 12/4 já tem clássico novamente contra o Palmeiras, tá? E depois vem Corinthians e Fluminense no dia 16/4. Então, assim, maratona de jogos pro Corinthians, hein? E acho que vai ter que dar uma mesclada. Aí. Mas, vamos lá acompanhar o Corinthians aqui, toda a repercussão. Tem a questão do Galo também, tá, galera? Que ele se afastou, né, do Corinthians para tratar o problema no joelho. Inclusive, ele já foi para Espanha, tá? É a notícia que saiu hoje, que ele foi para Espanha para poder tratar lá em Madrid a questão da tendinopatia, né, no joelho. Ele vai tratar e vai tentar acelerar a recuperação, beleza? Galera, essas são as últimas atualizações, informações do Corinthians. Deixa seu like, se inscreva no canal, nem pedir para se inscrever e deixar o like hoje no vídeo, mas você já sabe, cumpre sua missão. Se você é novo aqui, sejam bem-vindos. Esse é o Jardão Corintiano, se inscreva, deixa o like, eu volto na próxima. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!